Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E estamos aqui para mais uma semana, mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre terrorismo, né? Uma temática importante que é recorrente nas provas de concurso quando o assunto é atualidades. Então, antes de começar, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. E chega de conversa, vamos lá. Então vejam, é muito difícil a gente definir o que é terrorismo, tá? Isso porque são várias ações que podem ser enquadradas como terrorismo e muitas vezes o próprio termo terrorismo ele é utilizado como jargão político para indicar alguma ação, alguma coisa assim que venha ofender a sociedade como um todo. Então, existem na literatura diversas definições e uma dificuldade em um consenso global. A gente vai pegar aqui as definições mais conhecidas, mais didáticas possíveis para que você possa fazer sua prova, inclusive até as mais importantes. Então, por exemplo, no dicionário de política do Norberto Bobbio, né, terrorismo é a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas provocando o terror. Então, terrorismo seria a prática de colocar medo nas pessoas para se conseguir algo em troca disso, tá? Já a ONU vai dizer o seguinte, que o terrorismo são atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público geral. E a definição da ONU é uma das mais importantes, porque ela termina norteando, né, outras legislações ao redor do mundo. E por último, a gente tem a definição dos Estados Unidos para o que é terrorismo. Violência premeditada e politicamente motivada, perpetrada contra alvos não combatentes e praticada por grupos ou agentes clandestinos, normalmente com a intenção de influenciar um público. Né? Por que é importante a definição dos Estados Unidos? Professor, por que não colocou a definição de outros países? Porque os Estados Unidos, pessoal, em 2003, ele começa, a partir da doutrina Bush, né, uma caça aos terroristas. Né? Ele inicia os Estados Unidos a chamada Guerra ao Terror. Então, os Estados Unidos é quem vai protagonizar alguns combates com os principais grupos terroristas que a gente tinha na época. Né? E até hoje os Estados Unidos faz isso. Então, a definição norte-americana é importante para a gente entender as motivações que os Estados Unidos têm do combate ao terrorismo. Tranquilo? Então, aí a gente tem essas definições. De maneira geral, apesar de ser muito difícil definir o que é terrorismo, a gente percebe o seguinte, todas elas têm algo em comum, principalmente essas três que estão aqui. O terrorismo é uma prática de colocar medo, tá? Para influenciar que governos tomem decisões. E essa definição é que a gente vai tomar para a aula de hoje. Tranquilo? E aí, veja só. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o terrorismo não é algo recente. Né? O terrorismo sempre existiu na nossa sociedade. Então, se a gente for pegar e fazer alguma pesquisa mais aprofundada sobre o terrorismo, a gente vai observar que nós sempre tivemos, durante a história, relatos de atentados terroristas e formação de grupos terroristas. Tá? Então, o terrorismo é um mal que acompanha a humanidade há muito tempo. Só que qual a diferença do terrorismo praticado antigamente para o terrorismo praticado agora? É que antigamente o terrorismo se tratava de um problema local. Então, alguns países possuíam instabilidade política e por isso os grupos terroristas agiam no intuito de derrubar esses governos. Tá? Então, países que tinham problemas políticos, podemos assim dizer, é que apresentavam grupos terroristas. Tá? Então, os atentados geralmente envolviam políticos ou pessoas ligadas ao poder. Então, civis não eram atacados pelos grupos terroristas. Então, era algo voltado à disputa de poder. Tá? Porém, a partir do atentado de 11 de setembro, nos Estados Unidos, a gente percebe que há uma mudança nessa situação. Primeira mudança que a gente percebe é que o terrorismo não é mais um problema de alguns países, não é um problema de segurança pública local. O terrorismo ele passa a ser um problema mundial, tá? E que ninguém estaria salvo de sofrer, nenhum país estaria salvo de sofrer um atentado terrorista, tanto que os Estados Unidos foram atacados. Mas que também nós tínhamos uma mudança de perspectiva, né? Agora, civis eram atacados e o padrão de ação dos terroristas ele havia mudado. Então, nesse momento, o terrorismo ele ameaça tanto a política
né, uma ordem mundial, o equilíbrio das forças, ele ameaça a economia e a paz mundial. Então, o terrorismo agora não é mais problema de meia dúzia de países, era um problema do mundo todo, porque o terrorismo tem potencial para desequilibrar toda a ordem mundial vigente. E é por isso que autoridades agora procuram trabalhar em conjunto para combater o terrorismo. Tá? Então, isso também é importante a gente mencionar. Bom, então, o que a gente vai tentar fazer agora? É caracterizar o que é terrorismo e o que não é. Tá? E por que isso se torna muito importante? Porque a gente tem, infelizmente, episódios de violência ao longo do ano, né, ao longo da nossa história, que apesar do poder de destruição, eles não se enquadram como terrorismo. Tá? Então, para ser terrorismo, considerar terrorismo, precisa ter esse conjunto de características que a gente vai comentar agora. Então, primeira característica, para ser terrorismo, precisa ter ideologia política. Então, os terroristas precisam se organizar, eles precisam ter uma fundamentação e precisam defender algo. Tá? Essa é a primeira característica que a gente tem como terrorismo. Segundo, grupos terroristas têm objetivos definidos, eles sabem exatamente o que eles querem. Então, um exemplo do Hamas. O objetivo do Hamas é destruir o Estado de Israel. Do Estado Islâmico, construir um califado. Tá? E por aí vai. Então, os terroristas eles sabem exatamente o que eles querem. Grande parte dos grupos terroristas, e aqui não precisa ser uma característica determinante, eles pautam suas ações, né, justificam suas ações por intermédio da religião, que é o chamado fundamentalismo religioso. E aqui é preciso deixar claro que essa não é uma particularidade exclusiva dos grupos terroristas islâmicos. Existem grupos terroristas também que fundamentam suas ações em outras religiões. Isso é bem importante deixar claro. Tá? Quarto ponto, é a simbologia dos atentados. Ou seja, um atentado terrorista ele é extremamente planejado, calculado, meticulado, para que ele tenha o efeito desejado pelo grupo terrorista. Então você vai planejar esse atentado durante muito tempo, você vai escolher um local que vai marcar as pessoas, você vai escolher data, você vai escolher horário, tudo isso para impactar e causar o pânico. Tá? Então, o objetivo do atentado terrorista é esse. Então, os atentados são muito planejados e eles têm uma razão de escolha de local, horário, público-alvo e por aí vai. Tá? Outra característica importante, o terrorismo pode funcionar, agir, né? Sequestrando autoridades, pessoas famosas ou ricas, né? Para trocar por prisioneiros. Ou, muitas vezes, pode sequestrar pessoas comuns, como o Hamas fez recentemente lá em Israel. Sequestrou pessoas comuns, fez essas pessoas de refém, né? E aí tem trocado por prisioneiros. Isso pode acontecer, né? No geral, eles preferem pessoas famosas porque pessoas ricas, enfim, porque isso vai gerar maior repercussão, né? Os grupos terroristas também, pessoal, eles fazem uso constante da mídia para poder divulgar suas ações. Então, vamos marcar esse ponto assim. Como assim, professor? Simples. Então, há um atentado, o grupo terrorista ele aciona a imprensa para reconhecer a autoria do atentado, para que as pessoas tenham medo. Ou então a divulgação das suas ações por meio das redes sociais. O Estado Islâmico, por exemplo, ele usou muito a internet para divulgar, né, o seu trabalho, digamos assim, as suas ações criminosas, para colocar medo na população ou para atrair mais pessoas a aderirem à causa, ou seja, conquistar mais soldados. Tá? Então, os grupos terroristas eles vão usar a mídia constantemente para estar em evidência. Outra característica, os lobos solitários ou células terroristas. Então, há muito tempo atrás, os terroristas eles ficavam limitados à sua base, não saíam de lá a não ser que iam cometer suas ações. Hoje não é mais assim que funciona. Existem terroristas espalhados por diversos países do mundo, vivendo como pessoas comuns. E aí eles ficam esperando o momento, né, que vão receber a ordem para cometer o atentado. Só que enquanto os terroristas não recebem essa ordem, eles funcionam como espiões e repassam informações, né, do que está acontecendo nesse país para a base, né, a sede do comando terrorista. E por último, a gente tem isso aqui.
Grupos terroristas, pessoal, têm muitas fontes de renda. Tá? Então, por exemplo, uma delas é o tráfico. E aí pode ser tráfico de drogas, armas, pedras preciosas ou até mesmo tráfico de pessoas. Né? Existem pessoas muito ricas que patrocinam a causa terrorista. Né? Os terroristas, quando invadem um determinado local e ali, por exemplo, tem petróleo, eles começam a vender esse petróleo por um valor mais baixo, que é o chamado mercado negro. Você tem pessoas também que pagam para não ter problemas com grupos terroristas e por aí vai. Então, é uma fonte de renda, assim, basicamente, na atualidade, eu digo que ilimitada, porque é muito difícil de você acessar ou impedir que esse dinheiro chegue aos terroristas. Então, são essas características, pessoal, que vão definir o que é grupo terrorista e ação terrorista. Tá? Se não tiver essas características, não pode ser enquadrado como terrorismo. É importante que se diga assim. E aqui vem uma parte. Os grupos terroristas são muito difíceis de serem combatidos. Primeiro, porque eles têm fonte de renda basicamente limitada. E também, pessoal, porque por mais que eu destrua um grupo terrorista, eu não consigo destruir a ideologia. Né? Então, é muito complicado o combate do terrorismo por conta disso. Ok? Vamos lá? Pessoal, e aqui a gente separou alguns grupos terroristas, né? Como os principais. E aqui, principais, pessoal, no ponto de concurso, né, aquele que vai cair para a sua prova. Então, a gente tem Estado Islâmico, o Hamas, Boko Haram, Al-Qaeda, Hezbollah e Talibã. Lembrando também, pessoal, que a gente tem o chamado terrorismo de Estado. Né? O que acontece? Governos ditatoriais, eles também usam da prática do medo, né, para manter sua população sob controle. Né? Então, a prática da tortura, da perda dos direitos, da perseguição e tal, também são consideradas práticas terroristas. Então, não é só grupo terrorista, existem também governos que praticam terrorismo. Isso também é importante a gente lembrar, tá certo? Então, vamos lá. O Estado Islâmico, pessoal, ele foi fundado em 2014, certo? Qual é o objetivo do Estado Islâmico? Constituir um califado, que seria um governo, né, pelo um califa, governado por um califa, que teria como território o sul da Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Ou seja, o mundo islâmico, mais a parte da Europa que já pertenceu ao mundo árabe em um momento da história. Tá? Então, o líder do Estado Islâmico era o Abu Bakr al-Baghdadi. Tá? Esse cara já foi morto. Tá? E isso promoveu também o enfraquecimento do Estado Islâmico. Os territórios onde o Estado Islâmico atuava foram a Síria, na cidade de Alepo, e Iraque, na cidade de Mossul. Né? E o Estado Islâmico chegou a ter um território enorme, conquistando, por exemplo, 40% do território iraquiano. Tá? E o Estado Islâmico ele tinha como característica a imposição da Sharia, que é a lei islâmica, né? E muita violência onde ele conquistava. E lembrando que o Estado Islâmico, pessoal, ele era um braço da Al-Qaeda no passado. Então, esse pessoal desmembrou da Al-Qaeda, passou a trabalhar como mercenários e durante a guerra da Síria, desviando o armamento enviado pela Rússia e pelos Estados Unidos, eles conseguiram se fortalecer e montar um grupo terrorista. Porém, na própria guerra da Síria, a partir de uma ação conjunta de Estados Unidos e Rússia e União Europeia, o Estado Islâmico perdeu muita força em batalha e hoje já não é mais a potência que foi durante 2014 até 2017, ok? É importante também mencionar isso. O segundo grupo que a gente tem para analisar é o Hamas. O Hamas, pessoal, talvez apareça com mais evidência nas provas de concurso, né, nas próximas provas, por conta do conflito iniciado em outubro contra o Estado de Israel. Tá? O Hamas ele surgiu em 1987, no que a gente chama de Primeira Intifada, que foi a revolta do povo palestino sobre o domínio de Israel. Tá? O objetivo do Hamas é bem simples: destruir o Estado de Israel. Então, o Hamas ele só vai parar quando Israel tiver destruído. Essa é a meta do grupo terrorista, certo? O líder aqui é o Ismail Haniyeh, perdão. A atuação do Hamas é na faixa de Gaza, tá? Lembrando que o Hamas, como grupo terrorista, ele recebe apoio de outros
países. Né? O principal apoiador do Hamas é o Irã. Então, o que os especialistas no conflito do Oriente Médio têm defendido nas últimas semanas? O Hamas, no dia 7 de outubro, conseguiu fugir do cerco do exército de Israel da faixa de Gaza e conseguiu invadir o território de Israel. E lá promoveu um ataque, sequestrou pessoas e tal. Só que esse ataque ele teria um objetivo além do conflito contra Israel. Tá? O que acontece? O Irã teria instigado ao Hamas a fazer esse ataque para sabotar, tá, uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Os dois países estavam para estabelecer relações diplomáticas, o que significaria, de certa forma, um avanço, né, para diminuir essas tensões entre árabes e Israel. Pensando nisso, o Irã então promove, né, incentiva o Hamas a promover esse atentado para sabotar essa aproximação. Tá? Um segundo ponto também que se defende é que o Hamas estaria percebendo que ele estaria fora da mídia. Então, que estavam se esquecendo da causa do Estado palestino. Então, este atentado foi para lembrar, né, o movimento que existe, né, de resistência do Hamas aí para fundar o Estado da Palestina, tá certo? Então, os especialistas da política defendem essas duas motivações para esse ataque recente do Hamas, tá? E aqui a gente tem outra observação. Nos últimos anos, o Hamas se tornou um partido político e conseguiu a representação no parlamento israelense e até tomando algumas medidas aí para beneficiar o povo palestino, beleza? Então, o Hamas é um grupo terrorista, né? A sigla é um anacrônico, né? Que em árabe, na tradução para o português, significa resistência islâmica. Vamos lá para o próximo grupo. Bom, e a gente tem aqui o Boko Haram, a gente já falou dele lá na aula sobre conflitos na África, inclusive essa aula já está aí no canal, né, junto com crise de refugiados na Europa, globalização, conflitos no Oriente Médio, conflito entre Israel e Palestina. Então dá uma olhada no canal que essas aulas já estão disponíveis para vocês. Tá? O Boko Haram fundou-se em 2011, o objetivo é erradicar a ocidentalização do país, né? Boko Haram é uma expressão, né, e na tradução livre significa os costumes islâmicos devem prevalecer ou a educação ocidental é um pecado. Né? O líder, né, o fundador do Boko Haram foi o Muhammad Yusuf, que já foi morto. Tá? Onde nós temos a atuação do Boko Haram? Nigéria, Camarões, Chad e Níger. Né? E o Boko Haram ficou conhecido porque ele ataca os alvos, né, dos atentados são outras religiões. Então você tem igrejas de outras religiões, escolas, bares e por aí vai. Né? Então tudo aquilo que o extremismo religioso do Boko Haram considera como pecado. Tá certo? Aí a gente tem a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, pessoal, o ano de fundação dela é 1988, isso sob a liderança do Osama Bin Laden, tá? Mas a Al-Qaeda, por exemplo, ela vai ter as suas origens lá no final da década de 70, quando o Afeganistão é invadido pela União Soviética e a Al-Qaeda monta uma resistência para enfrentar a União Soviética. Inclusive, essa resistência foi treinada pela Síria. E aí, esses combatentes que lutaram contra a União Soviética, eles ficaram conhecidos como Mujahedins, ou os guerreiros sagrados, os guerreiros santos. Tá? Então, a origem tanto da Al-Qaeda quanto do Talibã vem desse conflito contra a União Soviética. Tá? Então, é importante lembrar disso. Eles têm uma origem comum e, por isso, até eles foram aliados durante algum tempo. Tá? O objetivo da Al-Qaeda, pessoal, é combater a influência do Ocidente, mas depois dos atentados de 11 de setembro, o objetivo da Al-Qaeda passou a ser destruir os Estados Unidos. E isso sob a liderança do Osama Bin Laden, que já foi morto. Né? Inclusive, a Al-Qaeda, depois da morte do Osama Bin Laden, teve morte de outros na linha de sucessão e o grupo perdeu muita força. Tá? E terminou que a Al-Qaeda se enfraqueceu porque ela se desmembrou.
Então hoje, pessoal, a gente tem várias ramificações da Al-Qaeda que atuam de forma muito difusa, ou seja, a cada braço da Al-Qaeda, cada ramificação dessa Al-Qaeda tem seus próprios objetivos, né? Em geral, ainda a atuação é próximo ali do Afeganistão e do Paquistão. Tá? Então, depois da morte de Osama Bin Laden, a Al-Qaeda perdeu a força que tinha. Inclusive, a Al-Qaeda já chegou a ser considerada o maior grupo terrorista, né, dos tempos modernos, né, dessa era do terrorismo global. Porém, com a morte de Bin Laden, perdeu muita força. Tá? Vamos lá para o próximo. E a gente tem o Hezbollah. Né? A palavra Hezbollah, pessoal, significa o partido de Deus, ou a gente pode dizer que são os soldados de Deus. Tá? O Hezbollah ele surge em 1982, tá? E o objetivo do Hezbollah também é destruir o Estado de Israel. Tá? Onde está a atuação do Hezbollah? No Líbano, certo? E aí vamos entender. O Estado de Israel, as tropas do exército de Israel, terminam invadindo o Hezbollah no final dos anos 70, início dos anos 80, por ali. E aí o que acontece? Para tentar tirar o domínio de Israel da região, né, o Hezbollah surge. Por isso, os soldados de Deus, o partido de Deus e por aí vai. Tá? Então, o Hezbollah ele surgiu como uma forma, um errinho aqui, surgiu como uma forma de resistência, tá, à invasão de Israel ao Líbano. Tá? Então, muita gente não vê o Hezbollah como um grupo terrorista, mas sim como um exército paralelo do Líbano. Tá? Então, muita gente acha que apoia, né, a causa do Hezbollah por conta disso. Olha, o Líbano é um grupo terrorista, é um exército que está lá para garantir a soberania do território do povo libanês. Então, existe esse ponto de vista aí contrário. Tá? O líder atual do Hezbollah é o Hassan Nasrallah. Tá? Então, é importante pensar nisso. Então, o Hezbollah, da década de 80, inclusive, poderosíssimo grupo terrorista, e muitos especialistas em geopolítica dizem que, na verdade, o maior inimigo hoje do Estado de Israel não é o Hamas, e sim o Hezbollah, pela força que ele tem, pelo apoio que ele tem, né, pela essa visão de ser um exército de resistência. Ok? E aí a gente tem o Talibã. O Talibã foi fundado em 94, e o objetivo do Talibã, pessoal, a palavra Talibã significa alunos ou estudantes. Né? O Talibã, pessoal, ele também surge lá por conta da invasão da União Soviética, então, em 79, né? Os Mujahedins, os guerreiros santos. Então, qual é a justificativa, o objetivo do Talibã? Tá? Vamos começar aqui. Impor a Sharia, né, que é a lei islâmica, mas de forma a não interpretar o Alcorão. Então, o Alcorão é utilizado tal qual a escritura, né, ipsis liter, como a gente costuma chamar, e isso causa distorções. Então, é um grupo extremista. Tá? E a justificativa do Afeganistão, do Talibã no Afeganistão, é manter a paz, a segurança, né? E principalmente impedir que o Afeganistão sofra interferências estrangeiras. Tá? Então, o Talibã seria um defensor do povo afegão. Tá? O líder atual é o Mawali Yabtullah Akhundzada, acho que deve assim se pronunciar, não sei, mas perdão, tá aí o nome do líder. E a atuação do Talibã é o Afeganistão. Né? Então, é importante pensar nisso. Atualmente, depois da saída dos Estados Unidos, é o Talibã que domina o Afeganistão. A China estabelece relações diplomáticas, reconheceu o governo do Talibã como governo legítimo, interessado no petróleo do país, né? E a população afegã sofre porque o Talibã impõe, né, a lei islâmica Sharia extremista por meio de muita violência. Né? Então é importante esse ponto, tá certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos um feliz Natal, um Natal de muita paz, muita saúde. Curtam os seus e principalmente lembrem que o Natal é o nascimento do nosso Salvador, que a gente não pode esquecer disso jamais, tá certo? Então, um bom Natal para vocês, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!